Certo, a gente tinha combinado na semana passada de não estar tendo aula presencialmente hoje. Deste modo, eu vou gravar dois vídeos, um referente ao que ficou pendente da semana passada, da aula da semana passada, e outro referente à aula de hoje, que seria a questão ali, a parte de dinâmica energética, de níveis tróficos e coisas neste sentido. Semana passada a gente falou sobre sucessão ecológica. E aí a gente parou nesta parte aqui. A gente chegou a falar dessa parte, que existe dois tipos de sucessão, a sucessão primária e a sucessão secundária. Falamos que a sucessão primária acontece no lugar em que nunca houve vida no passado, pelo menos não vida terrestre, vida vegetal ali. E é o caso das ilhas vulcânicas, que embaixo a gente tem uma ilha vulcânica, e dunas no litoral das praias, né? São lugares em que a sucessão ela está iniciando, recém os organismos vegetais eles estão colonizando aquele lugar. Tá? Vimos também a questão da sucessão secundária e que as sucessões secundárias elas tendem a ocorrer de modo mais rápido, justamente por a vegetação, a configuração anterior favorecer a retomada do ambiente, a recolonização. Temos um caso aqui que não sei se vocês vão enxergar, porque tem minha imagem ali, né? Mas é uma clareira que teria aqui. Aqui a gente tem uma queimada embaixo. E no caso de uma clareira que se abre no meio da floresta, vai ter árvores ali em volta, vai ter um banco de semente, vai ter insetos, vai ter todos os organismos aptos a estarem tentando colonizar aquele lugar. E aquela clareira, deixa eu tirar daqui para conseguir enxergar melhor, né? Essa clareira que se abre, ela vai ser um ambiente potencial de vida para uma série de organismos que estão competindo. Por exemplo, que se na floresta densa tem uma forte competição por luminosidade, por acesso à luz, aqui na clareira não tem. Então isso é um ambiente a ser explorado, é um ambiente que em volta está cheio de organismos que demanda mais quantidade de luz e que vai ser favorecido por essa clareira. Deste modo, a sucessão ela acontece de modo mais rápido no lugar que já teve vida. Tanto porque a gente tem uma forte pressão competitiva fora dela e que aqui vai ser mais liberada, né? Vai ser mais folgada. Temos nichos em potencial aqui que surgem, né? Nichos ligados aí com uma questão de vegetação rasteira, por exemplo, né? Ah, predadores de parasitas de vegetação rasteira, eles vão ter mais chance de viver aqui, tá? Então aqui tem uma pressão seletiva menor. Enquanto aqui na floresta é muita pressão seletiva, aqui não é tanto, tem mais abundância. O fato de ter mais nichos e habitats neste lugar aqui favorece a reocupação, ok? Vamos seguir aqui. E aí esta parte, se não me engano, a gente não chegou a trabalhar ela a fundo, pelo menos. Estágios iniciais da sucessão. Nas fases iniciais da sucessão ecológica, o que se verifica é uma alta ocorrência de organismos R-estrategistas, organismos que têm uma reprodução muito rápida e que são oportunistas. Eu não vou ter uma grande competição aqui, porque quem vai conseguir sobreviver são poucos organismos. Ao longo do tempo eu não vou ter uma grande competição, ok? No início, sim. Quando eu tenho nicho vago, muitos organismos R-estrategistas vão estar competindo para ocupar o lugar. Quando o primeiro consegue ocupar, ele acaba impedindo o desenvolvimento dos outros. O fator limitante estava sendo a falta de luz. Cresceu gramínea, acabou a luz para todos os outros competidores. Então, por isso que tem aqui que é uma baixa competitividade, porque são poucos os organismos pioneiros que conseguem ocupar aquele lugar. Se ele conseguiu, ele vai crescer muito rápido, alta fecundidade, alta taxa de crescimento, alta capacidade de dispersão. Vou investir tudo em reprodução, em semente
em fruto que vai ficar depositado na terra até a ah, próximo período, né? A próxima abertura de clareira, próximo efeito adverso que venha a matá-las. E algo que é importante também, que é a fase mais sensível às peculiaridades do ambiente. Quando a gente pensa em cultura de gramíneas, milho, soja, soja não é gramínea, tá? Mas entra aí na mesmo, mesmo nicho, mesma guilda, digamos assim, tá? Eles são muito sensíveis ao clima, ao tempo. É diferente de uma árvore. Uma árvore já estruturada, ela vai suportar geada, vai suportar um monte de coisa. Diferente da gramínea. Por ser um estágio inicial, um estágio mais vulnerável, que investe em reprodução e não em sobrevivência. Um pouquinho mais a respeito das sucessões ecológicas. Estágios posteriores às árvores, lá no final, as manchas elas tendem a ser mais semelhantes entre si. Enquanto no caso da gramínea, quem cresceu, quem ganhou inicialmente na competição, acaba monopolizando espaço, aqueles organismos que investem em sobrevivência, eles tendem a ser mais semelhantes. A variedade de plantas que eu vou ter aqui é muito maior do que a variedade que eu vou ter na vegetação de gramínea, que são erras estrategistas. Tá? Quanto mais avançada é a sucessão lá no fundo, aqui a gente tem desde a mata, né? Isso aqui são dunas, então tem a região de Restinga, aqui é dunas, atrás vai ter a Restinga, depois vai ter também as árvores, né? Arbóreas. No caso dessas fases da sucessão, a substituição ela não é aleatória. Quem vai sobreviver no lugar é quem tem capacidade de suportar as características ambientais. Para encerrar, vamos ver alguns modelos de sucessão. Cada lugar, de acordo com sua característica, vai favorecer um ou outro modelo. Questão do modelo de facilitação. O que nos diz? Vegetação pioneira conseguiria viver em condições abióticas árduas e prepararia o lugar para a chegada de outros organismos. Uma vez que tem o gramíneo, o solo está estabilizado. Eu estou sombreando o solo. Então, plantas que conseguem resistir por mais tempo a este sombreamento e conseguem investir posteriormente num lenho maior, num galho mais resistente, elas vão conseguir sobreviver melhor ali. Tá? O que acontece neste modelo de facilitação é que, uma vez que uma espécie ocupou e facilitou a ocorrência de outra, e a outra vem e ocupa, a primeira espécie, a pioneira, ela acaba sendo extinta, acaba extinta não porque vai continuar tendo semente, né? Mas o adulto dela acaba se perdendo pelo sombreamento. Então uma fase substitui naturalmente a outra. É isso que o Ernest Goethe ele traz quando ele fala do uso de espécies exóticas para a restauração ambiental. Se eu conheço a espécie exótica e sei quanto tempo, qual é a função dela e quem vai substituí-la, não há grande problema em usá-la, porque ela cumpriu sua função, vai morrer e acabou. Tá? Isso não vai causar um dano ambiental muito grande, pelo contrário, pode até estar restaurando. Se eu estiver usando espécies que sejam mais robustas e que de fato facilitem a ocorrência da próxima. Tá? A gente tem que entender que cada série, cada etapa, aqui, ó, cada série ela tem uma função específica. Ela faz uma alteração no ambiente. Tá? Vamos ver aqui os outros modelos. Modelo da inibição. Os primeiros organismos a ocupar o lugar inibem o desenvolvimento de outros por amensalismo, forma passiva, ou por alelopatia, forma ativa. Então, chegou um organismo, ele vai impedir o crescimento de outro. E aqui a gente tem o caso de uma rocha com cracas. Chegou a craca ali, ocupou, não vai ter outro organismo para ocupar, ela já está no espaço. É um modelo, é um exemplo aí de inibição. Eu não vou ter limbo aqui embaixo, porque já está a craca. Então não tem espaço. Então esta seria a ideia do modelo de inibição. Uma espécie que chega, ela inibe, impede as outras de crescer.
seja passivamente, ocupando lugar, por exemplo, ou produzindo substâncias químicas que impedem mesmo o desenvolvimento das outras. O pinheiro, por exemplo, ele vai estar produzindo substâncias que são tóxicas, né, para os demais. O próprio café, a família das rubiáceas, que é a família do café, eles produzem muitos alcaloides que têm esta função de impedir o crescimento das outras plantas. Então, caiu a folha do café no lugar, esta folha do café vai ter alcaloides, não só a cafeína, mas outros alcaloides também, que vão dificultar a ocorrência, são tóxicos, vão dificultar a ocorrência de outras plantas. Modelo de tolerância, outro modelo que se usa. Tudo isso aqui está num livro chamado Ecologia, do Leaf. Na sequência eu já mostro, tá? Ele traz vários gráficos apontando onde cada coisa acontece, é uma referência aí que vocês podem estar se aprofundando, né, pegando para se aprofundar. Modelo de tolerância, segundo este modelo, a sucessão seguiria uma sequência pré-estabelecida ligada com a tolerância dos organismos às mudanças ambientais. Eu tenho organismos que toleram maior sombreamento. Se eles toleram mais sombreamento, e eu tenho gramíneas sombreando, eles vão sobreviver ali e vão crescer, né? E vão ficar mais altos. E eu vou ter daí esse organismo que vai mudar o ambiente, mas vai ter alguns organismos que toleram esta mudança. E são eles que vão ser a próxima fase da sucessão ecológica. Tá? Aqui a gente tem os butiá que toleram, né, algumas mudanças e estão ali, por questão de tolerância. Estágios ou série, cada etapa da sucessão a gente chama de série. Série, então, é uma sequência completa de comunidades que substituem o lugar. Né? Série. A gente vai ter estágios pioneiros e estágios de clímax, que é o estágio final. Pioneiro, alta taxa de crescimento. Clímax, muito estável, a produção ela é igual à respiração, basicamente. Tá? Em muitos lugares a gente vai ter uma sucessão cíclica. Um exemplo, por exemplo, no Cerrado, que é acostumado com as queimadas. Tem ali uma sucessão cíclica. Ou um outro exemplo, se eu tenho um lugar que ele é frequentemente inundado, a princípio os organismos que estão ali já estão adaptados a isso. A gente vai ter uma sucessão cíclica ali, ok? Então, seria isso que ficou da aula anterior. Vou postar os vídeos e aí vocês assistem e depois eu mando outro.